Olá, no Viva Saúde desta semana nós vamos falar sobre exames laboratoriais. É cada vez mais comum médicos darem diagnóstico apenas depois que avaliam resultados de exames feitos em laboratórios ou em clínicas de imagens. Alguns destes exames exigem uma preparação do paciente, como o jejum, por exemplo. Você sabe por que isso acontece? Quais os outros tipos de preparo e o que você deve saber ao fazer um exame laboratorial? Para falar sobre isso, nós convidamos a farmacêutica de Viçosa, Luísa Mendes. Luísa, bem-vinda aqui ao nosso programa. Você é responsável por essa parte no laboratório aqui de Viçosa. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso? Tem muitas dúvidas. Eu acho que a conversa inicial, assim, a pessoa deve se preparar para fazer um exame de sangue. Então, com antecedência, no dia anterior, alguns dias antes de fazer um exame de sangue, procurar um laboratório para pegar todas as informações necessárias, para também não correr o risco de chegar no laboratório e ou não poder colher, ou não estar preparado para fazer o exame. É bom que pegue os coletores, se tiver exame de fezes e de urina, que o laboratório fornece esse material. É porque a gente não marca exame. A gente chega e faz. O médico prescreve, dá o pedido, às vezes o plano de saúde e tal. Você vai lá, chega no laboratório sem preparo nenhum. Às vezes a gente compra esses coletores de fezes, de urina na farmácia, mas não precisa. Ou seja, às vezes perde um tempo, né? Você às vezes chega atrasado no trabalho, perde às vezes uma manhã de trabalho e chega lá e não consegue fazer o exame por essa falta de conhecimento, né? Isso. É porque os pedidos médicos, a maioria das pessoas não conseguem ler, porque estão em códigos, né? Igual, por exemplo, o exame de urina. Muitos médicos não escrevem urina, escreve EAS, que é o código para exame de urina, EPF, o código para exame de fezes. Então, as pessoas às vezes não sabem nem quais exames que vão fazer. Então, é essencial a preparação para um exame seja bem feito, e isso vai interferir diretamente na qualidade do exame. Porque a gente tem no laboratório hoje, a maioria dos erros laboratoriais é da fase chamada pré-analítica, que é a fase que antecede a dosagem propriamente dita do exame. Então, e grande parte também desses erros pré-analíticos são de falta de preparo do paciente, que é uma coisa que o laboratório não consegue controlar. É o paciente, depende do paciente. E às vezes um exame mal feito determina um resultado completamente errado e um tratamento também, né? Também. Porque médico hoje cada vez mais, como eu disse aqui, precisa desse exame para balizar o tratamento, né? Isso, você pode ter tantos exames alterados, tantos altos quanto mais baixos, então é essencial esse preparo. Por exemplo, o que pode dar errado no exame? O que eu, como paciente, posso fazer errado que altera o meu resultado de um exame que a maioria das pessoas faz? Se você tiver sem jejum, a glicose dá alterada, triglicérides, colesterol, se você não tiver com o jejum adequado, o PSA, se ele não for bem preparado, ele também vai trazer alteração. do exame de próstata. Que é o exame para o marcador tumoral para próstata, né? E o exame de 24 horas, urina de 24 horas, é um exame crítico, que se a coleta não for realizada de maneira correta, dá resultados totalmente diferentes. Então, vamos por partes. Vamos começar pelo jejum. Qual é o tempo necessário do jejum? Se eu vou fazer um exame, eu calculo mais ou menos que eu vá estar lá no laboratório às 7 horas da manhã. Eu tenho que comer no máximo até 7 horas da noite? Depende do exame que você vai fazer. Colesterol e triglicérides, 12 horas de jejum, 7 a 7. Agora, tem exames que o jejum é só de 8 horas. A glicose, na verdade, a maioria das dosagens se pede de 4 a 8 horas de jejum. Isso depende do exame. E tem exames também que não precisam de jejum. Que o hemograma, por exemplo, é um dos exames que ele pode ser feito sem jejum. Sem jejum. Então, a pessoa tem que ligar para o laboratório antes para saber como se preparar. Ou ligar ou ir ao laboratório. Às vezes o telefone não resolve muito, porque se ela não conseguir ler o pedido médico, a gente não consegue dar as orientações corretas. Sim. E esse é uma orientação que deve ser feita pelo farmacêutico, né? As recepcionistas foram treinadas para dar as orientações
corretas. Então, Mas com elas mesmo resolvem, mas precisando da gente, a gente também está à disposição. Criança, por exemplo, é difícil segurar a criança sem comer 12 horas, né? Não, crianças, não tem como você fazer um jejum muito prolongado. Então, o que a gente geralmente faz com criança colhe antes da próxima mamada. Se, por exemplo, a lactância. Quando a criança cresce um pouquinho, a gente já consegue fazer um jejum um pouco maior. Só não toma o leite ou o alimento de manhã e vai colher o sangue e à noite come normalmente. Agora, quando é bebezinho, se ele está previsto, por exemplo, para mamar às 8 da manhã, tem que chegar lá antes das 8. Aí chega antes, ou então dá o mamar às 8 da manhã, vamos supor, se ele mamar de 3 em 3 horas, dá o mamar 8 horas da manhã, um pouco antes da próxima mamada, colhe-se o material. Bom, então vamos supor que eu chegue lá e você diga assim, você precisa de 12 horas de jejum. Isso vale para água? Não. A água é a única coisa que você pode tomar. Tá? Só que a gente costuma brincar assim, não se pode matar a fome com água. Tendo sede, você pode beber sim. Agora, também não pode beber em excesso, porque isso, por exemplo, num exame de urina vai diluir a urina. Entendeu? Então, tem alguns exames que também interferem um excesso de água, mas a pessoa tendo sede pode tomar tranquilamente. Água só, né? Chá, café, nada? Não mesmo pode. Que não tenha açúcar, falar assim, um café sem açúcar. Não pode, porque a cafeína também interfere em alguns exames. E se, por exemplo, eu fui numa festa no dia anterior, né? E aí eu comi coisas que não são da minha rotina comer. Comi muita carne, comida muito gordurosa, ou bebi alguma coisa alcoólica. Embora eu tenha feito jejum de 12 horas, eu fui na festa, comi até às 9 e fui colher o exame às 9. Isso interfere? É preferível você deixar para colher o material num dia que você está na sua rotina? É preferível. O ideal é que você tenha, por exemplo, a semana que antecede o exame, você mantenha uma rotina habitual. É claro que se você for fazer um exame de urgência, se você está passando mal, aí até o jejum é questionável. Dá até para se fazer sem o jejum. Agora, num exame de rotina, o ideal é que você faça o exame quando você está fazendo na sua rotina normal. Porque qualquer exagero, tanto o excesso pode alterar, por exemplo, se você for uma feijoada, igual você falou, num churrasco, isso vai alterar seu triglicérides, o colesterol, principalmente o colesterol já é alterado mais a longo prazo, mas a creatinina, isso vão dar valores mais altos, mesmo você fazendo o jejum. E também, se você fizer uma dieta rigorosa, isso também interfere no seu exame. Então é preferível ter mesmo a sua rotina. Isso, porque os valores de referência para os exames são feitos para uma pessoa numa dieta habitual, numa rotina normal, né? E quem fuma? O fumo, aí é um pouco mais complicado, porque se você falar com a pessoa para ficar aí 12 horas sem fumar, tem para quem é fumante mesmo, né? Então, o que a gente pede para antes do exame não fumar. Se possível, no dia do exame. Vamos supor, fazer o exame cedo, não fumar na madrugada, por exemplo. Antes de manhã cedo. Agora, se for uma coisa que for impossível, porque dependendo do fumante ele não consegue, pelo menos 1 hora antes de fazer o exame não fumar. O jejum vale também para atividade física? Por exemplo, eu malho à noite, aí eu tenho que fazer o exame de manhã, ou então malho cedinho, eu não devo fazer? Você deve deixar a academia para depois do exame. Mas e antes, na noite anterior? Na noite anterior, na maioria dos exames, não tem problema. Mas alguns exames alteram. Tem uma enzima chamada CPK, que ela altera com a atividade física. O triglicérides, você também pode ter uma alteração, porque no seu período de jejum, você fez atividade. Então, o que a gente pede à pessoa para não fazer atividade antes do exame. É bom as pessoas terem em mente que, assim, o exame é o que vai balizar o seu resultado e o seu tratamento. Então, tem que fazer com cuidado. Eu mesma sou uma pessoa bem relaxada para fazer exame. Eu falo assim, jejum não deu exatamente 12 horas, deu 11. Eu vou assim mesmo. E isso interfere, né? Isso, assim, a gente até faz com algumas restrições. Se a pessoa querendo fazer, a gente até realiza o exame. Se a pessoa tiver o triglicérides baixo, um colesterol baixo, a gente não vê grande diferença entre
principalmente no colesterol de 11 para 12. Agora, se a pessoa tem o colesterol elevado, aí não faz o jejum direito, aí pega um resultado alterado. Falsificado. Aí ele vai ficar, e a própria pessoa também fica pensando, fala assim, e aí, tá certo ou não? Eu não fiz o jejum direito. Então, mas aí você tem que falar para quem está coletando o seu exame. E falar a verdade, né? Isso. Ainda que ele fale assim, você está em jejum? Porque eles perguntam, né? Você está em jejum? Tá, de 12 horas. Aí você fala, não, tô de 11. Aí ele vai decidir se você pode fazer ou não. E você deve acatar, porque é pro seu bem, né? A gente oferece para a pessoa vir no dia seguinte ou aguardar, dar um tempo de jejum e fazer o exame um pouquinho mais tarde. Ou até se o exame não precisar daquele jejum todo, pode fazer assim mesmo. Aí pode fazer. Ele indica. Isso. Uma outra coisa que as pessoas perguntam normalmente, relação sexual na noite anterior à coleta de exame determina alguma mudança? Depende do exame. Por exame de urina não pode, não pode ter relação no dia anterior, porque vem contaminação. Ainda que você tome banho, por exemplo? O problema é que você não consegue mensurar se alterou ou não. Para fazer um exame de urina é necessária a higiene. Se a pessoa puder tomar banho, melhor ainda. Se não, faz uma higiene com água e sabão, uma duchinha higiênica, alguma coisa assim. Só que você não sabe até que ponto essa higiene foi feita de maneira que não vai interferir. Então, o protocolo que a gente pede para fazer é não ter relação sexual no dia anterior. Mas para o exame de urina e para o de sangue? Exame de sangue. Agora, o de sangue, o que interfere é o exame do PSA, que é o da próstata. Aí tem que ser 48 horas sem relação sexual. Aí a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas assim, para exames de sangue de rotina, hemograma, triglicéridos, colesterol, relação sexual, não. Para esses, não. Tá, e água também não. No mais, tem que ligar e saber que tipo de coisa que você deve fazer, né? Que tipo de preparo que você deve fazer. Ô Luísa, nós vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos voltar falando sobre a interferência de medicamentos, né? Que a gente não falou nos exames e esses exames específicos, como, por exemplo, o PSA. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já. Não saia daí. O Viva Saúde está de volta e hoje nós estamos conversando com a farmacêutica Luísa Mendes sobre o preparo que nós todos devemos fazer antes de fazer um exame em laboratório. Luísa, a gente falou mais sobre o exame de sangue no primeiro bloco, mas faltou falar sobre o que as pessoas que já tomam medicamento, elas têm que informar para o laboratorista que medicamentos são esses, elas podem parar, o médico tem que dar esse tipo de informação, como é que é isso? A pessoa não pode ficar sem tomar o medicamento, não. Só o médico pode suspender a medicação, a não ser que o médico peça para suspender. Agora, de essencial importância que seja relatado na hora de fazer o exame, na hora do atendimento, todos os exames que a pessoa... Todos os medicamentos. Que a pessoa está em uso, porque vários medicamentos interferem nos exames laboratoriais. Só que, se o laboratório souber quais exames são, ele vai analisar a interferência que está acontecendo aí. Agora, algumas pessoas, por exemplo, quando o remédio é tomado de manhã, tem pessoas que colhem o exame e tomam logo depois. Pode esperar um pouquinho, né? O que não pode é ficar sem tomar. E a medicação da noite toma normalmente. Agora, tem alguns exames que são feitos para controle do medicamento. Algumas drogas, né, que são feitas a dosagem da droga, o TSH, que é para controle, às vezes, de medicação da tireoide. Então, o ideal é você estar colhendo o exame e depois tomando medicação. Mas o da noite anterior, tudo bem, desde que ele avise a pessoa. Aí o paciente tem que chegar e avisar o nome da substância ou o nome do medicamento mesmo? Vocês estão preparados para descobrir que substância é aquela?
Se ele levar a receita, a gente copia, pode ser o nome comercial, não tem problema. Então, o ideal é que a pessoa saia de casa, se ela não souber falar todos os medicamentos, que às vezes a pessoa não guarda, são muitos medicamentos, leva anotado no papel ou leva a receita médica, que a gente vai anotar os medicamentos. Tá, então vamos passar agora para o exame de urina. Qual é o preparo necessário para uma boa coleta de urina? Também é uma coisa que as pessoas erram muito, né? Você falou agora há pouco sobre a relação sexual, mas em geral, se não houver relação sexual, qual é o preparo ideal? Para o exame de urina rotina, para bacterioscopia, a cultura de urina, que são os exames mais pedidos, o material é o jato médio da primeira urina da manhã. O que seria isso? A pessoa vai fazer uma higiene direitinho, começar a colher a urina no vaso, colher o meio da urina. Aí por que o jato médio? Porque a primeira urina que sai vem lavando a uretra e o que interessa pra gente é a urina que está na bexiga. E junto com esse primeiro jato vem células, vem secreção que está na uretra. Então se você colhe esse material, isso pode falsear o seu exame de urina. Então você começa a fazer no vaso, colhe o meio da urina e termina de fazer no vaso também. Mas o banho antes é ideal? Como é a primeira urina da manhã, tem gente que não consegue tomar o banho. Então pelo menos uma higiene com água e sabão, às vezes com a duchinha, colhe o A duchinha sem o sabão já é suficiente? Com o sabão garante uma higiene melhor. Agora o frasco também que colhe a urina tem que ser um frasco apropriado. Aquela história de usar vidro de remédio antigo bem lavadinho não funciona. Não, porque as pessoas falam assim, eu lavei direito, que fervi, não sei o que, mas você não sabe até que ponto tinha ou não resíduo nesse recipiente. Então o ideal é que seja colhido um frasco apropriado, os laboratórios fornecem, e se a pessoa também quiser pode adquirir em farmácia. Eles são baratinhos. Para o exame de bacterioscopia e a cultura de urina, o frasco tem que ser estéril. Porque senão falseia o resultado, né? Isso é muito perigoso. Você está sabendo que bactéria que está te provocando aquela doença. Usa um frasco que tem uma outra bactéria lá, você vai fazer um tratamento todo errado. E às vezes vem material vaginal, no caso da mulher. Aí às vezes a bactéria, você tem um exame com muita bactéria e a bactéria às vezes normal da flora vaginal. Né? Então acha que pode ser uma infecção e na verdade não é. Tá, de urina eu acho que tá bem claro. E de fezes? Isso é bem complicado, né? Fazer a coleta de exame de fezes. Tem muita gente que prefere nem fazer, né? Exame de fezes. Tem gente que só de falar que vai fazer o exame não consegue colher o material. Então, assim, o exame de fezes, para o exame de fezes comum, colher as fezes. A gente pede para colher em vários pontos do bolo fecal para você ter uma amostragem melhor. E tem também as fezes que você colhe no líquido, né, no MIF, no conservante, aí é de 3 a 7 dias, né? E você também tem o exame de sangue oculto, que é pesquisa de sangue nas fezes. Aí o exame de sangue oculto depende da metodologia que o laboratório vai usar, tem um preparo diferente. Nós trabalhamos com o método mais indicado, que é o método chamado monoclonal. Aí ele não precisa de dieta alimentar, não. O preparo é só se estiver tomando ferro, tomando Combiron, alguma vitamina que contém ferro, aí isso pode interferir. Mas ele é um método, como ele é específico para hemoglobina humana, a dieta não precisa, porque tem alguns métodos que não pode comer carne vermelha. Então, agora, se ela for fazer e o laboratório for trabalhar com outro método, isso na hora que ela for pegar as instruções para o preparo do exame, isso vai ser informado. Agora, mas você coletou as fezes, né? O coletor vem com aquele, tipo uma pazinha, né? Você coletou, você precisa fazer vários exames, aí seu intestino não funcionou, você pode levar qualquer hora do dia? As fezes, para o exame parasitológico, você pode levar até fezes de um dia para o outro. Deixa no lugar fresco da casa, algumas pessoas põem na geladeira, mas não tem necessidade. E pode ser levado no outro dia, a gente recebe durante todo o dia. Agora, para a urina, é até bom que a gente volte nessa questão, para a urina tem que ser colhida e levada para o laboratório. No máximo 2 horas após colhida, a urina tem que chegar ao laboratório. 2 horas? Se for passar um pouco desse horário,
deixar na geladeira. Agora, se passar muito, a gente rejeita o material. Tem uma pergunta também que eu esqueci de fazer sobre coleta de urina. E se a mulher estiver menstruada? Aí, menstruada, a gente pede para a pessoa colher urina, depois, esperar a menstruação acabar, 3 dias após o término da menstruação, colher a urina. Salvo as exceções, quando a pessoa está com suspeita de infecção urinária, então precisa do exame, é urgente o exame dela, então a gente pede para fazer uma higiene, caprichar mais na higiene, né? E colher a urina, mas pode vir um pouco de sangue. E as pessoas também precisam saber que para um exame, para um laboratório que faz análise clínica, esses assuntos são muito comuns, né? A gente pode falar sobre xixi, cocô, menstruação. A gente está fazendo esse tipo de exame, né? Às vezes a pessoa chega lá com vergonha de perguntar, achando que não deve perguntar porque é uma coisa muito íntima, mas é exatamente a sua intimidade que está sendo investigada. Tem alguns exames que os pacientes têm um certo... ficam um pouco constrangidos e tudo, igual, por exemplo, o espermograma é um exame que o paciente fica muito constrangido, mas eu costumo até brincar, o constrangimento é seu, a gente está acostumado com esse material. Para quem é da área de saúde, isso é banal. A gente está acostumado, então está acostumado a explicar como que colhe, as recomendações, então pra gente não tem problema. Agora, a menstruação, para o exame de urina, é crucial. Agora, tem vezes também que você precisa de saber, por exemplo, a data da última menstruação, para alguns hormônios. Então, às vezes a gente pergunta. Não porque a gente está interessado na vida da pessoa, não. É porque é necessário para a realização do exame. Porque vai que surge uma dúvida na hora da dosagem. Né? Então, às vezes, dependendo do hormônio, o hormônio feminino varia de acordo com o ciclo menstrual. Então, se a gente saber na data da última menstruação, a gente consegue saber se aquilo está dentro da normalidade. Agora, a menstruação deve ser evitada colher a urina, mas sangue não, né? Não. A não ser que sejam esses exames que a gente faz para saber se a dosagem de hormônios, se mas aí o médico vai te pedir. Se o médico te pedir as dosagens hormonais, de hormônios femininos, e não te falar que você tem que fazer em determinado dia do seu ciclo menstrual, você pode fazer o dia que você quiser. Menstruado, inclusive. Menstruado, inclusive. Tá? Agora, tem vezes que às vezes o médico pede 3º dia do ciclo. Entendeu? Aí ele vai te ensinar a contar direitinho e você vai no dia certinho. 3º dia do ciclo, por exemplo, é... 3º dia da menstruação. Né? Conta, menstruou é o primeiro dia. É o primeiro dia. Ainda que seja à noite. Ainda que seja à noite. O espermograma faz em Viçosa? O laboratório que você trabalha, por exemplo, faz? Faz o espermograma básico. Aí é feito. Aí pede 5 dias de abstinência sexual, de preferência que seja colhido no laboratório. Mas aqui, como a cidade é pequena, as pessoas conseguem chegar rápido ao laboratório. A gente até abre algumas exceções de colher em casa, que tem gente que não consegue colher no laboratório, mas isso tem que chegar pra gente com no máximo uns 15 minutos. O espermograma é colhido por meio de uma masturbação? É masturbação, não pode ser nem por coito interrompido, nem por relação sexual. Isso tudo é outra coisa que a pessoa não tem que ter pudor de perguntar, né? Como a gente está falando aqui, para as pessoas que trabalham com isso é rotina, não tem que ter vergonha de perguntar. O PSA tem uma indicação diferente? PSA é aquele que faz para ver as questões da próstata. É o acompanhamento da próstata, né? A alteração dele não quer dizer câncer de próstata, não, porque algumas doenças benignas de próstata, ele está alterado. Então você tem que ficar 48 horas sem ter relação sexual, pelo menos 48 horas do exame de toque, porque às vezes acontece da pessoa ir no consultório, o médico fazer o exame de toque, e ele pediu o exame de sangue, só que às vezes não alerta o paciente e ele vai no dia seguinte fazer. Então isso causa alteração. Atividade física intensa, principalmente se a pessoa fizer bicicleta, andar de bicicleta, equitação, que é andar a cavalo, tudo 48 horas antes do exame. Jejum? Também? Pelo menos 48 horas antes do exame, não praticar de ginástica, atividade. Né? De atividade, mas jejum também precisa para isso? O jejum de 8 horas. É porque o exame de próstata é feito por meio de exame de sangue, né? Exame de sangue. É exame de sangue, só que qualquer estimulação da próstata estimula a liberação dele. Sim. Então, se você, por exemplo, anda a cavalo, aí você pode e faz o exame no dia seguinte,
você pode ter elevação do nível do PSA e quer dizer só porque você andou a cavalo. Entendeu? Agora, se fizer biópsia de próstata, massagem prostática, aí tem que esperar 4 semanas para fazer a dosagem do PSA. Então, mais um motivo para a pessoa ir ao laboratório e se informar. Luísa, nosso tempo está terminando. Uma vez eu estava fazendo um exame, eu, por exemplo, me assustei. Quando coletou o exame, aí vai tirando num frasco, no outro frasco, é um monte de exame. A quantidade de exame que tira não é para assustar as pessoas, né? Esse sangue não vai fazer falta para ela. Não, o volume que a gente tira é muito pequeno, perto do que ela tem no corpo. Né? Então, isso não vai fazer diferença nenhuma e com algumas horas o organismo já repôs tudo que tinha. Não precisa ficar assustado. E se ficar roxo? É normal também? Então, de se esperar? Não é uma coisa desejável pra gente, mas é uma coisa que às vezes acontece. Geralmente isso acontece porque pressionou pouco depois da punção. Então, o que acontece? Depois que você tirou a agulha do braço da pessoa, pode ser que extravase sangue por debaixo da pele, que dá um hematoma. Isso não causa prejuízo para a pessoa, não. Fica feio, né? Mas com alguns dias isso some. Se ficar um pouco dolorido ou a pessoa quiser pôr uma compressa, depois de umas 6 horas depois de colhido, pode pôr uma compressa morna. Tem também algumas pomadas que tiram hematoma, mas costuma ser uma coisa que some em com geral, alguns não dias, acontece, 3 a 5 dias. Não é o que a gente espera, não. Aquela fitinha, como é que chama? Como é que vocês chamam aquilo? Aquele adesivo? Adesivo. Ele pode tirar, assim, tipo meia hora depois que você sai? Pode, 10, 15 minutos depois tem pode gente que tirar. fica, criança fica, né? Criança fica com aquilo o dia inteiro, assim, achando que ali tem um machucado. Agora, o ideal é pressionar bem, de 3 a 5 minutos depois de colher, pra não ter problema nenhum. Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui. O Viva Saúde chega ao final, agradecendo também a sua atenção, a atenção de quem nos assiste. Esse é um programa feito para que você tenha informações sobre saúde e qualidade de vida. Por isso, nós convidamos você para participar do programa, enviando críticas e sugestões para o e-mail vivasaude@ufv.br. Repetindo, vivasaude@ufv.br. E se você quiser rever o programa, vá ao site do YouTube e procure por Canal Saúde TV Vicosa sem o cedilha. Você viu aí agora há pouco o endereço, Canal Saúde TV Vicosa, no site do YouTube. Essa é uma produção da TV Viçosa em parceria com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Mais uma vez agradecemos a sua audiência e já confirmamos o nosso próximo encontro na semana que vem com mais um programa feito para você. Até lá! Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.